A gente conseguiu reconectar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o Flávio Roscoe. Flávio, nos explique os impactos. Quais são os impactos dessa alta dos juros na produção industrial brasileira? Toda vez que o juros sobe, Gustavo, a economia inteira ela entra em retração. Por quê? As pessoas, ao invés de consumir ou investir, optam por aplicar o dinheiro no banco, porque fica mais atrativo. Então, o juro ele tem um duplo efeito. Para os aplicadores, inibe que eles resgatem a aplicação e façam outros investimentos que não financeiros. E para aqueles que tomam crédito, que basicamente é o setor produtivo, mas também o conjunto de pessoas da nossa sociedade, o custo do crédito fica mais caro. Ao custo do crédito ficar mais caro, você inibe os investimentos. Ao inibir os investimentos, você reduz a potencial de crescimento da economia. E uma economia como a brasileira, que é uma economia que ainda tem muito a performar, que precisa de crescer e distribuir renda, você inibir a taxa de crescimento dela é muito negativo. Então, na nossa leitura, os juros do Brasil são muito altos, eles impedem com que o setor produtivo brasileiro possa competir em maneira de igualdade com os pares do mercado internacional, porque ao fazer investimentos, por exemplo, em modernização, ele vai ter um custo financeiro muito mais alto que os nossos competidores. Com isso, nós vamos perdendo terreno no mercado internacional e nós temos um país com uma taxa de juros estruturalmente muito alta. Então, a gente vê com péssimos olhos aí um aumento da taxa Selic, que o Brasil já tem a segunda maior taxa real de juros do mundo, conforme vocês bem apontaram. Presidente, os detalhes da decisão a gente só vai saber na semana que vem, quando o Banco Central divulgá-los. Mas algumas orientações e linhas já foram dadas. Uma delas, um aumento da energia elétrica por causa da seca histórica que o Brasil enfrenta. Segundo, um crescimento econômico além do que se esperava. O senhor acredita que essas duas justificativas, elas conseguem justificar, no caso, um aumento da taxa de juros? Não, na minha leitura, não. Eu acredito que houveram sinais no curto prazo agora de deflação, de redução da inflação, muito fortes, né? Esse momento ali hídrico ele é pontual e não é um impacto tão grande, eu acredito, no longo prazo. Nós já estamos entrando no período chuvoso, então não acho que esse é o movimento. E depois o crescimento da economia brasileira não foi tão acelerado assim, a ponto de justificar um incremento da taxa de juros. Não é que nós estamos crescendo a taxa chinesa de 6%, 7%, ou nós estamos crescendo menos que o resto do mundo. Então, na verdade, não justifica, na minha leitura. O fato concreto é que, eventualmente, o governo tem gastado mais do que arrecadado, e esse é um ponto que, sim, preocupa a todos, é o gasto público. E, na verdade, não adianta falar mais de arrecadar, porque o governo brasileiro já arrecada muito e entrega muito pouco para a sociedade. O que nós temos que voltar a discutir é a redução do gasto público, né? Não basta todo dia ou toda semana se aumentar tributos sobre esse ou outro setor, porque, na verdade, quem paga não é esse outro setor, é a sociedade, é o cidadão, quando vai adquirir produtos e serviços. Quem está pagando aumento de tributo não é setor A, setor B, é você, cidadão e consumidor. Então, na verdade, a população brasileira está carregando um Estado maior nas costas. Nós temos de tratar esse assunto urgentemente da redução do gasto público e da eficiência do gasto público. Vou chamar a Débora Oliveira, nossa analista de economia, para fazer uma pergunta. Agora, Flávio, existe também uma outra grande preocupação, que é com a questão do câmbio. Eu queria entender o quanto que o câmbio, nesse patamar que a gente tem agora, até que ontem caiu um pouco, mas acima dos 5,50, como vinha performando nos últimos meses, inclusive, como que isso acaba travando também o setor industrial aqui no Brasil? O aumento do câmbio ele acaba sendo benéfico para o setor industrial, né? A moeda mais valorizada, o real mais valorizado, ele é benéfico, porque ele encarece as importações, então ele faz com que a produção brasileira fique mais cara e ele também faz com que aqueles que exportam tenham maior receita. Então, o câmbio desvalorizado, para o olhar da indústria, ele é favorável, porque melhora as condições de competitividade do Brasil. Mas a curto prazo ele tem um impacto inflacionário efetivo. Só que na nossa leitura é que esse impacto já foi absorvido
pela economia, porque o aumento do câmbio ele já tem um tempo, ele não se deu esse mês, né? O câmbio está nesse patamar acima de 5,30 já há algum tempo, e você vê que essas flutuações de câmbio, elas fazem parte, o câmbio caiu aí 20 centavos em poucos dias, né? Então, na minha leitura, a situação do câmbio está controlada, não é um fator de grande impacto hoje para justificar o aumento de taxa de juros. Presidente, esse aumento da Selic pode impactar no crescimento da atividade industrial neste ano? Não, com certeza. Na verdade, a taxa de juros brasileira acima de 2 dígitos, num cenário que o mundo todo está trabalhando com menos de 1 dígito, ela inibe muito o setor industrial brasileiro, que poderia estar performando muito melhor do que performa hoje. E claro que um acréscimo no aumento da taxa de juros só piora a situação. Nós temos de trabalhar de maneira sistêmica para uma taxa de juros estrutural mais baixa. Agora, o Brasil tem que fazer algum dever de casa. E o dever de casa, efetivamente, é a redução do gasto público, né? Porque não adianta só aumentar a receita, que aumentar a receita incide sobre a economia. Você reduz o potencial de crescimento da economia também ao aumentar impostos, porque o governo é a área menos dinâmica da economia, a área menos eficiente. Então, toda vez que você tira recurso do privado para passar para o governo, você está reduzindo o potencial de crescimento da economia brasileira. Então, isso é muito negativo. Então, a redução do gasto público, o aumento da eficiência do gasto público, para mim, tem que ser o tema central da discussão do Brasil nos próximos meses e próximos anos, para que a gente possa ter uma redução estrutural da taxa de juros brasileira. Qualidade no gasto público, que é o que tem faltado na atual gestão. Nós conversamos com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o Flávio Roscoe. Muito obrigado pela presença, presidente. Muito obrigado, Gustavo e Débora, e uma boa tarde a todos.